fato é um gol... Que é isso? Que você vê o trabalho, né? E eu acho que tem algumas questões pra mim, assim, em times bem treinados ou em trabalhos bem feitos, que passa também muito por esse tipo de jogada. Porque, cara, é natural você sofrer em algum jogo, você ter algum nível de oscilação em algum momento do campeonato. E aí, quando você tem esse tipo de jogada, que é o que sai o gol do Botafogo, eu acho que, bom, você tem alternativas para sair de jogos que estão um pouco complicados. E acho que foi isso que o Botafogo mostrou ontem contra o Inter. E eu confesso que eu fiquei com medo dos apiteiros do Vareiro anularem o gol. Por quê? Porque tem 3 jogadores do Botafogo, além da última Poderiam linha. estar atrapalhando a visão do Eu fiquei goleiro. morrendo de medo do apiteiro e do Vareiro chamar para dizer que atrapalhou o goleiro. Juro mesmo. Aliás, um péssimo apiteiro Nossa Ramon Abate-Abel, né? Uma coisa Senhora. horrorosa. Né? Mantida a regularidade, né? Ele Ontem apita você mal achou sempre. que foi ruim? Acho que foi Porque ontem ruim. não me irritou muito, Eu não. achei que ele cozinhou muito o jogo, né? Isso ele fala. Ignorou Ah, ele várias Antes- faltas também. Não, e a todo Escanteio, instante ele ao pouco, paralisava Nossa. com aquele pretexto de, pô, teve choque na cabeça, mas não era choque na Exato. E o cabeça. lateral, ele O jogo também ficou ele muito não deixava picotado. cobrar rápido, o lateral esperava toda o hora. VAR, O não escanteio, tinha nada. eu lembro de umas 4 inversões de escanteio. Que é o que a arbitragem brasileira sabe fazer de Mas melhor, que é mas aí atrapalhar a não dinâmica do jogo. Isso, Né? isso. Mas a inversão de escanteio é menos do árbitro mesmo, né? Mais do Bandeira. Depende do lance, né? Depende do lance, depende ok. do Eu digo o quarteto de arbitragem colocando o Vareiro. E a hora que sai o gol, o Jorge me chama, eu fico olhando assim. Será que ele vai fazer isso? Será que eles vão fazer isso? Porque tem realmente 3 jogadores do Botafogo, mas não atrapalham o goleiro, né? Não atrapalha Quando o de forma Rocher vê a alguma, bola, Não ela tá destrói dentro a da visão. rede. Agora, quando o Arthur Jorge fala do fortalecimento da mentalidade mediante a obtenção do resultado, né, que é exatamente o que a gente viu acontecer nessas últimas semanas. Sim. Assim como os resultados de empates contra Cuiabá, Atlético, Vitória geraram esse debate, poxa, e aí? A mentalidade enfraqueceu, o time está sentindo, eu achava que era mais ansiedade do que pavor, era diferente do que estava acontecendo no ano passado, e é normal você ter um nível de ansiedade, a bola não está entrando, o Palmeiras está chegando, mas agora a gente tem que destacar o contrário. Olha a sequência de jogos que teve o Botafogo. Palmeiras no Allianz, uma final de Libertadores com 1 a menos, o Internacional que só tinha perdido um jogo em casa, a melhor campanha do retorno, e o Botafogo ganha os 3 finais, Jorge. com segurança, com bom futebol, quando foi possível jogar um bom futebol contra o Palmeiras, jogou um bom futebol, depois de resistir a um início difícil. Ontem era um jogo de fazer um gol cedo e respirar, porque tá faltando perna. É óbvio que faltou perna ao Botafogo ontem para competir mais. Tá, tem uma ressaca envolvida, Normal. né? Você teve 90 minutos no calor, na final da Libertadores, com um jogador a menos tendo que correr para ser campeão. Aí você tem a comemoração do dia seguinte. Eu, aliás, até queria falar disso. Não deveria ter comemorado para descansar pro jogo contra o Inter. Galera, você ganhou o maior título da tua vida. Pelo amor de Deus. Espera o brasileiro. E se não ganha o brasileiro? Mas vai-te embora. Pelo amor de Deus, claro que era pra comemorar no domingo à noite, era pra comemorar muito. Até porque o brasileiro provavelmente não vai conseguir comemorar, né? Ele vai ter que aí daqui a pouco vai pro Mundial e não dá certo. Aí até perde um pouco a coisa até acho que eles comemoraram Foi isso pouco. o timing, né? Devia ter comemorado até segunda de madrugada. Não, eles seguraram no meio da noite, assim, o Arthur Jorge, agora vamos descansar, beleza, porque quarta-feira teve jogo. Treino já, né? Segunda teve treino e já viajou logo para Porto Alegre. Então, quer dizer, ontem era um jogo em que o Botafogo precisaria... O roteiro foi perfeito. Um gol cedo e resistir no final e ter pernas para se defender no final e aí se defender. Também, a gente olha muito esse time do meio pra frente, pela qualidade do Luiz Henrique, a bola que tá jogando o Savarino, espetacular o jogador que é o Almada, mas defensivamente esse Botafogo é muito consistente, é a Pra melhor mim, foi o defesa do grande destaque campeonato. ontem. Sem dúvida, ontem Barbosa de grande novo, destaque ontem. Adrielson muito bom bem, jogo. acho que o Adrielson fez um jogo até um pouco melhor do que fez na Mas final o da Pontes Libertadores. não entrou bem, tá? O Pontes não Na entrou direita, bem ontem. né? E ele deve jogar, porque a informação, primeiro, é de que o problema do... Como é que chama o lateral? Vitinho. É joelho. Parecia ser joelho na Então, hora, se né? for isso mesmo, o Pontes vai ter que ser o titular a partir de agora. E, pelo menos ontem, não passou segurança defensiva, não. Não gostei, não. E esse ajuste defensivo é um dos grandíssimos méritos Alex do trabalho Telles do Arthur jogando muita Jorge. bola. Ele chegou e consertou a defesa do Botafogo. Na estreia da Libertadores, ainda sem o Arthur Jorge, a defesa era Barbosa e Lucas Alter. E a partir do momento em que o Bastos entra no time, o Botafogo vira uma rocha defensiva. O torcedor estava apavorado com o Lucas Alter, né? O torcedor do Botafogo estava apavorado com todos os zagueiros que tinha. Nenhum era confiável, todos eram criticados pela torcida, viviam falando que o Textor tinha que trazer zagueiros, fez uma proposta, que era o ponto fraco O próprio do time. Barbosa gerava dúvidas na torcida. Pô, é meio malucão, é meio instável. E com o Bastos ele não era confiável. Virou outro jogador. 15 milhões de euros para contratar o Jair, zagueiro do Santos. Proposta foi recusada pelo Santos. 15 milhões de euros. Meio do ano isso, o né? Santos não aceitou a proposta. Eu acho que essa vitória de ontem... E aí voltou o Adrielson.
Perfeito. Pra compor o elenco Essa aí. vitória de ontem do Botafogo, ela passa muito mais pelo fator defensivo do Botafogo, saber ganhar jogos difíceis assim. Aí. Pô, o Inter é... A final da Libertadores também, né? Também. E eu acho que esse é um exemplo muito legal que o Botafogo passa, né? Para além do que foi falado ao longo da temporada inteira, que era, pô, esse time ofensivamente, pô, com o Savarino, com o Almada, com o Luiz Henrique, com o Igor Jesus, é um time com Júnior Santos, Marlon Freitas. é um time ofensivamente uma máquina e tal, e normalmente a gente assiste futebol, a gente se apega mais a isso mesmo, mas defensivamente ontem, e aí tem até um outro pilar aí que é algo meio botafoguístico da coisa, né? Você ter o Gatito ontem no gol, que é um cara que passou por tudo que ele passou no Botafogo, de altos e baixos, de ser um cara que é considerado ídolo, mas não conseguiu estar em muitos momentos históricos do Botafogo por conta de muitas lesões que ele enfrentou na carreira dele. E também do o Botafogo Gatito, não ter cara, vivido grandes momentos, o né? Gatito, é importante a gente lembrar, sem ele o título da Libertadores talvez não existisse. Porque na pré-Libertadores contra o Bragantino, foi ele que fechou o gol no jogo da volta, inclusive uma defesa nos acréscimos do jogo, a queima-roupa, que ele bota o Botafogo na fase de grupos da Libertadores. Vai todo mundo abraçar ele é super festejado, comemorado. E aí ontem ele tá no jogo que possivelmente confirma e carimba o título do Botafogo, sendo participativo, fazendo boas defesas. Você Eu sabe- achei muito legal Você mesmo. sabe que você falou uma Simbólico, coisa? né? Simbólico demais. Eu acho que o Inter, assim, sobretudo no segundo tempo, pecou um pouco em se desesperar cedo, cruzar muita bola na área, mas mérito para a defesa do Botafogo que, cara, fechou o ferrolho ali, não deixou nada passar. Eu colocaria o Gatito para jogar domingo, como titular. Por toda essa história, por tudo que está envolvido, pra ele ficar marcado como campeão. John, vem cá. Você é um goleiro, você é o nosso titular. De Mas, repente por levanta tudo a taça que como que o capitão, Gatito, né? ou coloca nos minutos finais, até para dar a abraçadeira para ele levantar. Eu acho que seria uma baita homenagem para o Gatito. Seria muito legal.